criado, como é lindo, escapulindo, pulando, evoluindo, correndo é vazio, voeiro do outro lado, quase parado um instante, evanescente, quase que olhando. Ei pessoal, hoje o vídeo é sobre ditadura, gênero e sexualidade. Eu gravei um vídeo com a Mari e com o Paulo, mediado pela Tainá. Esse debate está lá no canal A Voz do Povo, se você quiser conferir completamente. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, seguir a gente em todas as redes e também apoiar o nosso projeto em apoia.se/Hora Queer. Agora, fique aí com a fala sobre ditadura, gênero e sexualidade. Doutora Drag! É interessante a gente traçar esse paralelo histórico, né, da ditadura e como que o movimento LGBT como um todo, que outrora o próprio Paulo pontuou que se chamava Movimento Homossexual Brasileiro, se portou. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que existe uma multiplicidade de Brasis quando a gente pensa em vários assuntos, mas como a gente está tratando de gênero e sexualidade, existe uma multiplicidade de Brasis e que essa multiplicidade de Brasis que passou nessa luta, né, pelo movimento de contestação, a gente percebe que em cada local ele é distinto, mas a gente percebe que o que mais ficou conhecido foi o movimento do Sudeste. Então a gente percebe também que existe esse recorte dessa centralização dessas narrativas no próprio Sudeste e ao passo fica parecendo que não houve movimento em Manaus, Amazonas, né? Quando a gente pensou também, quando criou-se a Zona Franca, existem histórias e relatos e construções disso, mas o que é mainstream, o que é mais conhecido é esse movimento mais sudestino. E quando a gente pensa no Sudeste, é importante a gente pensar que existem alguns recortes que são importantes de se pontuar no quesito de também a gente pensar quem eram essas pessoas que estavam fazendo esses movimentos. Além do Somos, existiram outros grupos e outros pessoas que faziam, né, os seus encontros, as suas festas e tudo mais, mas não queria muito contestar numa perspectiva, por exemplo, mais anticapitalista e tudo mais. Quando a gente percebe esses grupos grupos também têm um recorte de classe histórico, dá para perceber também pessoas que eram funcionários públicos, então é importante a gente pensar nesse quesito também para saber quem eram essas pessoas que estavam pautando esse debate e de onde vinham essas pessoas e como que isso se localizava naquele cenário. E a gente tem que pensar também, né, 1964, a pauta era o próprio Renan Quinalha, que o Paulo citou, ele coloca no capítulo lá do História do Movimento LGBT no Brasil, que praticamente a gente viveu uma ditadura heteromilitar no Brasil. Então, era a ditadura com o aporte da família, e que família é essa, né? A família burguesa, que é a família, né? Papai, mamãe. Geralmente essas pessoas também eram brancas, heterossexuais, cisgêneras, e tinham todo essa costura e essa amarra ideológica também presente com a pauta dos bons costumes e da religião, e isso tudo era o que a gente tem de 64. A gente pensando em nível de mundo e fazendo um vai e volta, a gente percebe que, por exemplo, o Brasil teve esses movimentos lá para 1970, para 80. Em 69 a gente teve o marco de Stonewall, que na verdade não é onde apertou o botão e deu start, mas é um marco de um movimento, né? E quando a gente vai pensando isso vai chegando no Brasil, e é engraçado porque a gente tem que fazer um paralelo com o neoliberalismo. Uma questão que eu acho importante pontuar é que o neoliberalismo, a implantação dele, por exemplo, como se deu esses processos domesticamente nos Estados Unidos e na América Latina, a gente começa a perceber as diferenças e como que a América Latina sangra, como diria lá o Galeano, né? Galeano. Então a gente pode perceber, por exemplo,
Chile foi berço o teste, né, o primeiro teste, grande teste lá para implantação do neoliberalismo, com a derrubada do Allende e com a ditadura do Pinochet, e de uma forma extremamente sangrenta. Ao passo que a gente vai perceber que domesticamente nos Estados Unidos, em Nova York, essa implantação desses desinvestimentos na área de educação, na área de saúde, todas as características que a gente já conhece do movimento neoliberal, ela se deu com áreas progressistas. Então, essa mesma elite era uma elite moderna, uma elite que tinha, inclusive, até pessoas da própria elite, né, que eram pessoas homossexuais. Então, existia uma aura de que essa elite progressista e moderna e esses novos tempos. Então, isso a gente tem que pensar muito como existem essas divisões e como a América Latina foi tratada de forma diferente do que nos Estados Unidos, né, o que os Chicago Boys pensavam, mas na questão doméstica, como que foi totalmente diferente nos Estados Unidos. Então, Nova York estava passando por uma situação de endividamento e tudo mais, então, para se salvar, teve que ceder aos programas neoliberais de desinvestimento, até mesmo na estrutura de transporte público ali na região, até mesmo passou por um movimento de gentrificação desses espaços, então, só que com esse toque, esse requinte de modernidade, de mais abertura para as pautas LGBT, e aqui, na verdade, a gente veio com esse toque extremamente conservador, militar, de repressão, com a família como o norte, né? Essa família, como a gente já conhece nos moldes mais burgueses, essa família que foi construída e alicerçada, para quem já até percebe aí a origem da família e como que isso tem a ver também com a própria opressão dos homens sobre as mulheres para poder alicerçar esse processo. Então, a América Latina e Nova York eu acho um bom exemplo para as pessoas entenderem como que no quintal deles os Estados Unidos atuaram diferente e como aqui a situação é um pouco mais distinta. E esses movimentos de repressão e tudo mais, ele tem um aporte midiático. Então a gente tem que pensar que essa construção dessa hegemonia neoliberal, ela também ela precisa desse suporte da própria mídia para poder que isso seja, de certa forma, assegurado. Então, assegurado é tratando o outro como menos humano. E a gente conhece, por exemplo, Operação Tarântula. Operação Tarântula é uma operação, por exemplo, que um delegado saía para poder caçar, na verdade, nas palavras deles, né, caçar viados, mas na verdade eram as travestis. Isso porque nós estávamos também vivendo uma situação com o HIV e AIDS, e essas pessoas, esses bons homens de família, esses pais de família, eles tinham que ser protegidos porque eles estavam sendo contaminados por culpa das travestis. Isso tudo é uma fala que eu estou dizendo contendo quilos de ironia, né? E só para a gente perceber que como a própria mídia retratava essas pessoas de forma mais desumanizada e como essas pessoas eram lidas de uma forma que que assegurava esses preconceitos. E essa construção midiática, ela é tão forte, tão grande, que ela cria subjetividades nos imaginários das pessoas. E aí a gente percebe, por exemplo, veio a 88, nós temos o nosso período de redemocratização e nós temos aí pessoas que estão... nós estamos num Brasil que agora é tido como democrático, a gente sabe que não é bem assim, mas esse Brasil, como é tido democrático, ele ainda continua sendo um Brasil racista, LGBTfóbico, misógino, machista, e aí temos que pensar todas essas questões. A Rita Moreira, por exemplo, ela tem um documentário chamado Temporada de Caça, e esse documentário ele retrata, por exemplo, a fala de brasileiros na rua, e todo mundo fala que é normal, eu acho que deveria matar viado mesmo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Você tem ouvido falar em noticiários, jornais, TV, rádio sobre assassinato de homossexuais? Já sim. E o que você pensa disso? Eu acho que tem mais é que assassinar mesmo. Você é a favor que mate? Que matar. Mas o que você acha de toda essa violência, esse comportamento que está vendo contra ele? Acho que tá certo. Você acha certo? Por quê? O homem nasceu pra ser homem, vai ficar virando. Aí não dá não. E como que hoje, aí a gente
parte agora pula para o presente, a gente começa a perceber outros cenários. Então, a Nancy Fraser, que ela é muito conhecida por um texto tentando balancear as pautas identitárias e também as pautas de redistribuição, ela escreveu um artigo muito famoso, muito antigo, que era sobre da redistribuição ao reconhecimento. O que ela chama de reconhecimento, na verdade, é tido como a identidade que a gente tem mesmo. E é interessante a gente pensar como que o próprio capital, vendo sua perda de hegemonia ao longo de um tempo, ele precisa se reinventar. E essa reinvenção, ela se dá com esse suporte, esse aporte que eu falei, da própria mídia. E a gente pode pensar que a mídia que a gente tem já é a evolução do jornal, da rádio, da TV, de Hollywood, né, que também está dentro aí do que eu chamo os 4 cavaleiros do apocalipse. Um dia eu queria até cunhar essa frase, porque junta Vale do Silício, Hollywood e Wall Street com o Pentágono, já dá os 4 cavaleiros do apocalipse para manter, né, esse poder do capital. Então a gente começa a perceber que essa perda de hegemonia dos neoliberais, ela começa a fazer uma guinada para o progressismo. Então, a Nancy Fraser, inclusive, ela cunhou, né, o termo. Inclusive, eu estou com um livrinho aqui, vou fazer um merchan de livros que eu acho interessante. Não estou ganhando nada para isso, mas o velho está morrendo e o novo não pode nascer. Essa frase, inclusive, é do Antônio Gramsci, né, que, inclusive, fala muito sobre hegemonia. E é interessante que a Nancy Fraser ela começa a traçar um paralelo de, a partir do momento que a gente tem essa perda de hegemonia do projeto neoliberal, eles também começam a andar com as pautas progressistas. E isso vai acontecendo também com o Brasil. Assim, eu percebo que existe um certo delay, mas a gente começa a perceber que as pautas neoliberais, as pautas progressistas, inclusive colocar neoliberal e progressista numa mesma frase é o que a gente chama de oxímoro, né? Parece que não se combina neoliberalismo, progressismo, mas aí a gente começa a perceber que para se reinventar o capital, tanto partindo dos Estados Unidos, mas voltando agora para o Brasil, a gente começa também a perceber esse avanço para as pautas progressistas, como a feminista, a LGBT, do movimento negro, como que o mercado se apropria dessas pautas. A própria Mari falou sobre o Pink Money, e dá para ir além, né? Dá para falar sobre o Pink Washing, como a gente tem, por exemplo, os Estados Unidos com incremento de militarização, nós temos, por exemplo, Israel com a questão da Palestina, nós temos aqui no Brasil também a questão de como que ao mesmo tempo que a gente tem o avanço da criminalização da LGBTfobia, a adoção por casais homoafetivos, o próprio casamento liberado também, o casamento homoafetivo, a despatologização das pessoas trans. Então a gente começa a perceber todo um processo que como a gente o que reflete é como se fosse um limite. O limite, basicamente, disso é você se reconhece na sua identidade, e isso é maravilhoso. Você vai se sentir representada, e você vai começar a falar que representatividade importa, porém tem um limite. A partir do momento que você é um anticapitalista, essa pauta já é tida como subversiva, porque você pode até ser gay, mas você não pode ser comunista, por exemplo. E a gente vê muito, por exemplo, gays, lésbicas, enfim, pessoas LGBTs caindo em identitarismo, caindo no anticomunismo tacanho, porque é o que o mercado quer das pessoas. Então ele quer que as pessoas podem até ser gays, mas não podem ser anticapitalistas. E a gente percebe até as contradições. Ou seja, o mercado, né, a gente pode perceber os fetiches e como que essas contradições elas vão sendo escondidas, e aí a partir daí a gente começa a pautar isso hoje como se todo mundo, como se tudo tivesse bem, e isso de uma forma fetichizada, mas todas aquelas contradições desses processos estão ocultadas ocultadas das pessoas, né? As pessoas, às vezes, inclusive, a gente vê isso muito. Eu faço muita coisa na rede social, né? Canal no YouTube, Instagram,
Mas é diferente da galerinha LGBT que faz isso, mas faz propaganda de qualquer empresa. Se Israel chamar para ir lá em Tel Aviv, vai. Se uma empresa que está aí oprimindo funcionários quer fazer propaganda, faz, recebe, sei lá, milhares de reais. E a gente vê que, inclusive, os comunistas não recebem nada, porque é difícil a gente alinhar a pauta anticapitalista com essa pauta de mercado. Na verdade, é impossível a gente fazer isso. E eles querem isso, e ocultar essas contradições é um projeto, na verdade. E só para finalizar, eu acho que eu já estourei meu minuto, mas uma coisa que eu ia falar e me perdi ali é o neoliberalismo. Ele, para se reinventar, apostou nessas pautas de identidade. E a gente começa a perceber que, por exemplo, o operário, essa visão clássica do operário, né, do operário branco e tudo mais, foi tida mais como uma pessoa atrasada, uma pessoa que não está ligada nessas modernidades, e que hoje essas modernidades são mais pensar o movimento negro, feminista, o movimento LGBT, e que o outro operário que não está ligado nisso é como se fosse uma pessoa atrasada. E isso, inclusive, é um projeto que deu muito certo, e muito certo, infelizmente, porque acaba que a gente desloca a luta de classes, o que aconteceu no Brasil, para a luta de identidades. E a gente sabe que fazer esse deslocamento é algo que para eles dá certo. Então, acaba que isso foi deslocado, depois começou a trabalhar, o Bolsonaro está aí eleito, a gente percebe que esse projeto também já é um projeto que está falhando, e aí a gente percebe que eles apostarem também nessa identidade, que eles não deixaram de apostar numa identidade, só que essa identidade é branca, heterossexual, masculina, de classe média, enfim. Então, acho que é isso, só para finalizar, como que o neoliberalismo também conseguiu deslocar essa pauta, e nesse período pós-redemocratização, como o próprio Paulo e a Mari também explanaram. Ei, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Como eu falei, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Espero que tenham gostado dessa carinha que está aparecendo aí para vocês, que é muito fofa. Enfim, beijo e tchau, tchau.